Sejam bem-vindos a mais uma revisão de matemática. Trouxe aqui alguns tópicos bem importantes, né, que a gente consegue encontrar na matemática, principalmente para o quinto ano, quarto ano, sexto ano também é muito visto ainda. Então, vamos começar. Primeiro tópico aqui que eu encontrei foi o de elementos do polígono, né? Quais são os elementos do polígono? Mas, antes de tudo, o que é que a gente pode dizer que é um polígono, né? O que seria um polígono? Então, só para deixar claro aqui, um polígono ele é uma figura. O polígono ele é uma figura geométrica, né? Plana, que ele vai ter três elementos principais, né? Os seus elementos são vértice, lado e ângulo, né? O polígono ele é uma figura que ele vai ser formado por apenas segmentos de retas, né? Por que não só retas, né? Como é mais comum de escutar? Porque uma reta, na verdade, ela é infinita para os dois lados, né? E uma semi-reta, ela é infinita para um dos lados, então não formaria necessariamente uma figura fechada. E todo polígono ele é uma figura fechada, além de que ele também não possui curvas, né? Então tem esses detalhes. Então, o primeiro tópico aqui a ser citado, né? Deixa eu só colocar aqui em tela cheia. O primeiro tópico aqui a ser citado é o vértice, né? O vértice são as extremidades de cada segmento. É aquele ponto que fica justamente aqui, ó. É o ponto de encontro entre dois segmentos de retas, né? Os lados, como a gente pode verificar, ó, são os próprios segmentos, né? Os próprios segmentos de reta são os lados. E os ângulos são a união de duas semirretas ou a união de dois segmentos de retas, né? Que vai formar um espaço entre eles. E esse espaço, né, que ele pode ser dessa forma, como eu coloquei aqui, e pode ser mais aberto, mais fechado, né? Inclusive essas classificações a gente vai ver daqui a pouco. Então, é justamente esse espaço que é chamado de ângulo, né? A união de duas semirretas ou a união de dois segmentos de retas que possuem a mesma origem, né? O mesmo ponto inicial. Então, eu coloquei essa figura para representar, né? O vértice, que vai ser o ponto de encontro de dois segmentos. O lado, que é o próprio segmento, né? Que esse, por exemplo, ele é um polígono que tem 4 lados, né? Então, a gente pode até chamar ele de quadrilátero. Um polígono que tem 4 lados é um quadrilátero. Um que tem 3 lados é um triângulo, né? Ou um trilátero. Um que tem 5 lados seria um pentágono, né? Ou um pentalátero e assim por diante. Tipos de ângulo. Como eu falei, existem vários tipos de ângulos, né? Que são justamente a união de dois segmentos. Então, o primeiro ângulo que eu trouxe aqui é um ângulo agudo. O ângulo agudo ele é um ângulo mais fechado. Ele vai ser maior do que 0 grau, né? Porque se ele for em 0 grau, ele seria um ângulo nulo, né? Então, a gente não tem ângulo nulo aqui nessa explicação, mas só para adiantar, né? O ângulo nulo ele é aquele que mede 0 graus, ok? Então, é como se fosse uma reta, né, que está colada, grudada com outra reta, no caso, um segmento de reta, né, ou então uma semirreta que está grudada com outro segmento de reta, né? Então, não forma um ângulo, de certa forma, né, é 0 graus. O próximo, no caso ainda nesse agudo, né, a gente tem aquela situação, né, que ele teria que ser maior do que 0 graus, né, para não ser nulo,
só que ele tem que ser menor do que 90 graus, né? Então, 90 graus vai ser justamente esse de baixo, o ângulo reto, ele vai ser bem retinho mesmo, como a gente pode perceber. Então, toda vez que, inclusive, tem um ângulo reto, a gente observa esse quadradinho aqui que aparece no meio, né? O ângulo reto, ele só mede 90 graus, diferente do agudo. O agudo vai ser entre 0 a 90, né? Então, todos os números que estão entre 0 e 90, 1, 2, 3, 4, 89, todos esses vão ser considerados ângulos agudos. Porém, quando bate em 90 graus, já passa a ser reto. Em seguida, a gente tem um ângulo obtuso, né? Já que a gente tem um ângulo fechado, nós também temos a possibilidade de ter um ângulo mais aberto, né? E o ângulo mais aberto, né, o ângulo que é maior do que 90 graus, vai se chamar ângulo obtuso, né? Ou então ângulo aberto. Então, ele vai ser maior do que 90 graus, porém, ele só pode ir até 179, né? Porque quando chega em 180, passa a ser o ângulo raso. O ângulo raso é aquele que mede 180. E se medir mais do que o ângulo raso? A gente pode chamar de ângulo côncavo, né? Que ele vai medir entre 181 até chegar próximo de 360. Só que se ele chegar em 360, ele já vai ser considerado um ângulo de uma volta, né? O ângulo de uma volta é aquele que tem 360 graus. Agora sobre perímetro. Perímetro também é muito interessante, né? Só para deixar claro, né? O perímetro ele é a soma das medidas de todos os lados, né? Então, se a gente tem um lado lá medindo 8 centímetros, outro com 2, outro com 4, então a gente faz toda essa soma e vai dar o valor do perímetro. Agora, uma coisa interessante é que nem sempre o perímetro ele está fácil de ser identificado, porque às vezes a gente não tem informação de qual a medida de cada lado. Mas a gente pode utilizar o conhecimento prévio que a gente já tem sobre polígonos, né? Principalmente sobre quadriláteros, né? Sobre triângulos e etc. Mas quadrado especificamente, a gente sabe que é uma figura onde todos os seus lados têm a mesma medida. Então, se a gente tem aqui um lado com 8 centímetros, então todos os outros lados vão ser 8 centímetros também. Aí fica mais fácil, né? Então a gente vai colocar o P de perímetro e vai repetir esse 8 4 vezes. 8 mais 8 mais 8 mais 8. Por que 4? Porque são 4 lados e cada lado tem 8 centímetros. Então, 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. Então, a gente tem aqui 32 centímetros como o nosso perímetro desse quadrado. Nessa outra figura aqui, se a gente não prestar muita atenção, vamos apenas somar os números que estão presentes aqui. Porém, é importante destacar que este lado não está aparecendo a medida dele. E esse outro lado também não está aparecendo a medida dele. Mas a gente pode fazer da seguinte maneira. Se a gente sabe que todo esse lado aqui, ele mede 8 centímetros, e aqui a gente já tem 6 centímetros, quanto que falta de 6 para chegar em 8? Faltam 2 centímetros. Então, consequentemente, esse lado aqui ele vai medir 2, né? Porque é o que falta para completar 8 centímetros. Já este outro lado aqui, né? A gente também não tem informação dele, mas sabe que
esse outro, ele mede 5 centímetros. E aqui a gente já tem 2, né? Então, 2, para chegar em 5, falta quanto? Falta 3. Então, consequentemente, esse lado vai medir 3 centímetros. Daí a gente pega e faz a soma de todos esses lados, né? A gente pega o 8 mais o 2, mais o 6, mais o 3. Quer dizer, 8, 2, 6, 3. Repete mais outro 2 aqui de baixo, mais o 5. 8 mais 2, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 3, 19. 19 com mais 2, 21. 21 com mais 5, 26. Então, a gente tem aqui 26 centímetros de perímetro. Beleza? E para finalizar essa aula de hoje, vamos sintetizar um pouco o assunto de poliedros, né? Poliedros que a gente tem face, tem vértice, tem aresta, tem tudo isso. E o cálculo, né, para a gente conseguir identificar, né, quantas faces, né, quantos vértices, quantas arestas um poliedro possui, né? Claro que a gente vai precisar de pelo menos duas dessas informações, né? Mas sabendo duas dessas informações, a gente consegue calcular tranquilamente. Então, a gente vai ter essa fórmula aqui que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, 8 vértices e 6 faces. Esse F significa face. Esse V significa vértice. E esse A significa aresta. Vamos tentar colocar as informações que a gente possui. Primeiro, F de face a gente tem, que é o 6. Mais o V é vértice, 8, a gente também tem. O A a gente não tem, a gente está procurando, então a gente só coloca o A aqui e acrescenta o mais 2 da fórmula. 8 mais 6, a gente vai ter o número 14. Igual a A mais 2. Nós podemos passar esse 2 para o outro lado e deixar apenas a parte de letra, né, separado. Então, quando a gente passa de um lado para o outro, na igualdade, o que é mais passa a ser menos, o que é menos passa a ser mais. Então, nesse caso, aqui onde tem mais 2 vai ficar menos 2. Então, a gente reescreve como 14 menos 2 é igual a A. 14 menos 2 é igual a 12. Então, a gente pode dizer que a aresta vai ser 12. Nós temos 12 arestas num poliedro que tem 8 vértices e 6 faces. Vamos mais um exemplo. Dessa vez, a gente não tem a face, então a gente só coloca o F aqui. Vértice a gente tem, que é o 6. A aresta a gente tem, que é o 9, e coloca o 2 da fórmula, né? 9 mais 2, a gente sabe que vai dar 11. E a gente só repete aqui, ó, o F mais 6. Nós podemos jogar esse 6 para o outro lado e deixar apenas a parte de letra, né, separado da parte numérica. Quando a gente passa para o outro lado, a gente inverte o sinal. Então, o F vai ser igual a 11 menos 6. E 11 menos 6 vai ser igual a 5. E aí temos nossa resposta. Espero que vocês tenham curtido a aula. Na próxima eu também pretendo fazer uma aula referente a transformações de medidas, que em breve estará disponível também no canal. E é isso, pessoal. Até a próxima.